Misericórdia. Meu nome é Thales, para quem não me conhece, né? Hoje eu vou partilhar um pouquinho aqui da palavra de Deus com vocês. Que você possa abrir agora a sua Bíblia. Hoje nós vamos partilhar a palavra que está em Gênesis, lá no capítulo 3, tá? Então, como eu disse, meu nome é Thales, eu tenho 26 anos, sou casado com a Flávia, pai de 2 filhos por enquanto, Pedro e Maria Cecília. Então vamos lá. É o Gênesis, no capítulo 3. Vai estar lá como a culpa original. Para quem tem a Bíblia Ave Maria, é a página 51. Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Então vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como os deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e a sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhes: onde estás? E ele respondeu: ouvi um barulho dos vossos passos no jardim e tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comidos do fruto da árvore em que eu te havia proibido de comer? E o homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Diz também a mulher: multiplicarei o sofrimento do teu parto, darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sobre o teu domínio. E disse em seguida ao homem: por que ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? Maldito seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalho penoso o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra que foste tirados, porque és pó e do pó hás de tornar. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de pele, e o vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que cultivasse a terra, de onde a havia tirado. E expulsou, colocou do oriente do jardim do Éden querubins armados, uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, então, é um trecho longo da Bíblia para a gente poder meditar, né? O capítulo 3 até o versículo 24 de Gênesis. Mas o Senhor, quando me deu essa palavra, foi me levando durante a leitura, né? E eu não conseguia separar simplesmente um trecho dessa palavra. Embora essa partilha seja breve, né? Algumas coisas me chamaram muito a atenção.
Então, por exemplo, logo no comecinho já fala, a serpente era o mais astuto de todos os animais, né? Então, a própria Bíblia diz, a serpente é quem? É o diabo, né? Satanás. E aqui se caracteriza a primeira mentira de Satanás. Quando Satanás pergunta para a mulher assim, não podereis comer de nenhum fruto? Isso é uma afronta, mulher. E isso é o que o diabo faz com nós no dia de hoje, né? Quando nós seguimos a palavra de Deus, como nós tomamos uma vida mais correta, é isso que o diabo vem pregar para nós. Não podeis fazer nada. A segunda mentira que Satanás fala aqui nessa palavra, quando a mulher fala assim, eu posso comer de todos os frutos, de menos da árvore que está no centro, porque senão eu vou morrer. E aí a serpente vira e fala assim, não morrereis. Então essa é a segunda mentira. E a terceira mentira é quando ela afirma, se comeres, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Não podeis comer de nenhum fruto, sendo que todos os frutos estavam liberados, de menos daquela árvore. Não morrereis, né? E o terceiro, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, dentro dessa primeira mentira, a serpente quer passar para a gente um Deus mais restritivo. Uma religião restritiva, onde nada a gente pode fazer. Nessa segunda, né, quando ele fala, não morrereis, muitas das vezes, realmente, quando você cai no pecado, você não morre. Às vezes, muitas das vezes o pecado vai te levar da morte física, do corpo também. Mas uma coisa eu te falo, essa mentira ela te condena. Ela pode não te matar na hora, mas ela vai te condenar. E a terceira mentira, quando ela fala que Adão e Eva se tornariam conhecedores do bem e do mal, né? Eles conheceriam o bem e o mal, mas eles não teriam a sabedoria para escolher entre o bem e o mal. Então, após ter cometido esse pecado, né, a consequência, o primeiro ato que Adão e Eva tomaram foi pegar folhas de figueira para poder fazer roupa, porque até então eles viram que estavam nus, né? E como eles estavam nus, eles se esconderam da face de Jesus. É o que traz a palavra para nós. E é isso que acontece conosco quando nós estamos no pecado, certo? Porque muitas das vezes nós nos escondemos de Deus. Jesus ele vem até nós, né? Até porque ele veio para o pecador. O médico é para o doente. Então Jesus ele vem até nós. Mas nós, em estado de pecado, nos escondemos. Então, ao descobrir essa falha, por isso que eu li até o final deste capítulo, Adão e Eva eles perdem o paraíso. Tanto é que o Senhor ele coloca um anjo com uma espada flamejante para que eles não entrem mais. E agora eles têm que começar a cultivar a sua própria terra. Então, essa passagem, meus irmãos, para mim, resumiu a nossa vida miserável de pecador. A vida miserável do pecador é essa. Ele sabe as regras. Até então, Jesus tinha colocado uma única. Não coma do fruto dessa árvore. Não coma do fruto dessa árvore. Então, as regras nós conhecemos. A serpente, que é o animal mais astuto, ela vem e mente para nós. Coma, faça isso. Faça, porque você será como Deus, né? E a nossa carne, manchada por esse pecado original, já tem essa raiz de achar que nós somos deuses, que nós podemos fazer o que bem entender, na hora do que bem entender, né? Então, diante dessa situação, nós nos escondemos de Deus. E se continuar na vida dessa mesma forma, a consequência será perder o paraíso. A única diferença é que nós ainda não estamos no paraíso, embora nós já temos o ingresso, certo? Pois Jesus já conquistou isso para nós. Adão e Eva eles estavam e eles perderam. Nós podemos chegar a nem conquistar. Então, meditando sobre essa situação, eu comecei até a pesquisar, falar a verdade, o sentido dessa palavra Deus, qual que é a origem dessa palavra Deus. Eu separei aqui uma definição que me chamou um pouco a atenção. Uma das definições aqui da palavra Deus é perfeição, único, imutável, incontestável e inquestionável. Então, quando eu estava meditando, né, que nessa palavra
Adão e Eva foram enganados a achar que seriam como os deuses, eu comecei a assemelhar, a juntar na minha cabeça tudo o que está acontecendo nos dias atuais, tudo aquilo como nós seres humanos chegamos até aqui, como nós estamos agindo. Essas palavras pegaram de frente com o que eu estava meditando, né? Incontestável, inquestionável. Então, muitas das vezes é isso. Hoje nós nos achamos deuses. Não se pode questionar, né? Não se pode contestar nada, pois não há nada errado mais. O mundo hoje prega que não há mais erro. Desde que você seja feliz, tudo lhe é permitido. Então nós fazemos a nossa verdade, ou seja, nós estamos lá no primeiro capítulo da Bíblia, numa das primeiras palavras que foi escrita para nós. A Bíblia vai do Gênesis ao Apocalipse, no primeiro livro. Lá já mostrou para nós o que aconteceu, qual foi o primeiro pecado. O primeiro pecado foi quando a serpente ela fez com que Eva comesse do fruto, levasse até o seu marido. E eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Só que dentro desse conhecimento, eles sabem o que é, mas eles não sabem escolher entre o bem e o mal. E é assim que nós nos encontramos hoje, meus irmãos. Conhecer o bem e o mal é uma coisa, saber escolher entre o bem e o mal é outra, que assim, nós não sabemos. E isso é claro porque está acontecendo tudo aí. Diante de tudo que está acontecendo, isso é muito claro. A definição que eu trouxe da palavra Deus, incontestável, inquestionável. Se você tem uma opinião, eu não posso contestar, eu não posso nem sequer questionar. E olha que está escrito em Gênesis, no capítulo 3. Então nós nos achamos no direito de ser deuses. E desprezamos toda uma palavra, todo um livro, toda uma história, 2000 anos de igreja, 33 anos da vida de Cristo, tudo aquilo que Ele veio, que Ele nos ensinou, toda a sabedoria que Ele nos deixou, todo o amor pelo qual se envolvia, simplesmente nós não podemos nem questionar, pois somos como deuses. E o mundo que a gente está, todos nós estamos sendo enganados pela serpente, né? E essa serpente, meus irmãos, da mesma forma com que ela levou Eva a comer aquele fruto, hoje ela se esconde por trás de várias bandeiras. Ela se esconde por trás de políticas, ela se esconde por trás de ideias mirabolantes, uma nova era, um novo normal, novas ideologias, novas formas de família, né? E nós cristãos não podemos nem sequer nos manifestar, nos pronunciar. Por quê? Se eu falar uma palavra torta, eu posso ser banido da sociedade, eu posso ser cancelado, né? Posso ser cancelado. Eu posso ter que voltar e me retratar de uma palavra que está escrita, não é opinião, é a palavra de Deus. Então, peraí, eu não posso questionar nada, não posso ter a minha opinião, certo? Mas todos podem questionar a minha fé. Já que é para trazer para o mundo de hoje, isso aí não é intolerância religiosa? O fato de eu expor o que está escrito na Bíblia, não a minha opinião, a palavra de Deus, não seria então uma intolerância religiosa? Mas quando eu exponho, o que acontece? Eu sou cancelado na internet. As autoridades maiores, os meus superiores, me fazem retratar. Eis a sociedade na qual nós vivemos. Então, meus irmãos, nós católicos, e essa palavra eu trago para os católicos, tá? Os católicos, aqueles que querem ouvir essa palavra, nós somos privilegiados demais, demais. Nós somos a igreja de Cristo, a qual tem Pedro como o primeiro Papa, hoje na pessoa do Papa Francisco. Nós temos como mãe a Virgem Maria, como espelho de fidelidade. Nós somos agraciados por fazer parte dessa igreja. Mas até quando e como é que nós estamos honrando essa situação que Deus nos proporcionou?
de estar no caminho certo? Pois se eu conheço a palavra de Deus, e se eu entendo que a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida, e se eu confio nessa palavra, se eu tenho fé nessa palavra, eu entendo, não existe outra fé senão a fé católica. Porque da mesma forma que a serpente vira para Adão e vira para Eva e fala assim: coma que vós sereis como deuses. Hoje o que eu vejo é, dentro desse mesmo pecado, muitas pessoas continuam pecando até hoje, até mesmo para ensinar a palavra de Deus. Porque até mesmo para abrir a palavra de Deus hoje, trazer essa palavra para vocês, nós temos que ter um pouco de conhecimento, nós temos que estar embasados, nós temos que entender que essa palavra, para chegar no português, foram traduzidas 4 vezes. Não é simplesmente um pé da letra. Nós temos que ler um capítulo todo, nós temos que entender o contexto dessa palavra. Mas não, hoje ficou muito fácil. Hoje eu fecho os meus olhos, né? Eu me concentro, eu abro a minha Bíblia e agora eu tenho uma palavra de discernimento para o meu dia. Meus irmãos, o Espírito Santo sopra onde quer. Claro. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus foi deixada a nós e nós temos toda uma doutrina que nos ensina essa palavra. Nós temos todo um magistério, nós temos os nossos padres, os sacramentos que vêm completar e trazer para nós toda essa estrutura divina para que nós possamos entender a palavra de Deus. Nós temos o catecismo da Igreja Católica. Mas hoje é muito simples. Eu abro hoje a palavra de Deus e eu saio pregando por aí aquilo que me convém, aquilo que eu entendi. Mas ora, nós já entendemos que a matemática de Deus é diferente. Deus, com poucos pães e alguns peixinhos, alimentou uma grande multidão. Ele fez paralíticos voltarem a andar. Lázaro já estava mal cheiroso, ele retirou a pedra, Lázaro saiu andando. Então agora eu te pergunto, como é que eu explico Deus? Como é que eu explico o inexplicável a partir da minha sabedoria humana? Será que isso não é o pecado de eu achar que eu também sou um Deus? Porque como é que eu explico, como é que eu transmito essa palavra sem a ação do Espírito Santo? Como é que eu consigo fazer isso? Com certeza eu te falo, meus irmãos, quem transmite a palavra de Deus e lê sem a sabedoria divina do Espírito Santo, está ensinando a sua opinião e não aquilo que traz a palavra. E nessa interpretação, que na minha opinião, né, também pode chegar a ser um fruto do pecado original, de achar como Deus, de achar como autossuficiente, de achar como o pregador, o apóstolo, aquele que recebe a todo momento, conversa com, né? Muitos também vêm baseando a fé em sentimentos. Então, eu já ouvi relatos de amigos, de conhecidos, de parentes, que saíram da Igreja Católica porque não sentiam a presença de Deus na Santa Missa. E aí, meus irmãos, eu te falo, se nós formos basear a nossa fé simplesmente pelo sentimento, pelo arrepio, pela lágrima, pela emoção, nós estamos baseando a nossa fé na areia. Ao invés de construir a nossa fé na rocha, embasada, nós estamos construindo a nossa fé na areia. Por quê? Porque o sentimento passa. Aquela sensação, ai meu Deus, que afago no coração, que aconchego, que calor é esse do Espírito Santo. Isso passa. E aí nós temos que estar na rocha. Mas como estar embasado na rocha? Nós não podemos tratar Jesus como uma teoria. Para muitos hoje, Jesus é uma teoria. Hoje a minha vida está ruim. Espera aí, deixa eu rezar rapidinho que agora a minha vida vai ficar boa. Agora vai dar tudo certo. Esse pedacinho da Bíblia aqui agora, ó, caiu. Opa,
Jesus não é uma teoria. Nós temos que entender que Jesus é uma pessoa e Ele vive. E Ele está no sacrário. E até mesmo se eu não sentir nada, se eu chegar ali no sacrário para fazer as minhas orações, para fazer uma visita ao Santíssimo, para fazer a minha adoração, se eu não sentir nada, eu tenho que entender. Esse é o mistério da minha fé. É o que eu proclamo todos os domingos na Santa Missa. É ali que eu tenho que estar. Eu tenho que sair de casa para encontrar com Jesus. Eu tenho que encontrar Jesus no meu quarto. Eu tenho que conversar com Jesus no escondido. Claro. Mas eu tenho que entender que Jesus é uma pessoa. Jesus veio à Terra por nós como pessoa, em carne. Então eu não posso achar que Jesus é uma teoria. Eu não posso achar que Jesus é uma lenda. É simplesmente algo que vem para transformar a vida de todo mundo melhor, para limitar a vida de... Não, meus irmãos. Quando eu simplesmente imagino que Jesus é uma teoria, quando eu fico embasando, é onde que eu troco de igreja. Eu vou para outra igreja porque lá tem uma moça que canta, nossa, ela canta tão sereno que me dá uma paz. Lá tem um guitarrista que quando ele toca, nossa, parece que o telhado da igreja vai para o alto, aquilo ali a gente louva, a gente agradece. E os sacramentos, meus irmãos? Isso um dia acaba. Isso um dia acaba. O rapaz da guitarra, um dia ele vai embora, ele vai mudar de cidade. A moça que canta bonito, um dia ela casa, ela vai passar para outro ministério. E os sacramentos? E a confissão? E o arrependimento? Onde é que está? Então, assim, eu me peguei preso durante alguns dias nessa palavra e fazendo essa meditação e trazendo isso para os dias de hoje, né? E eu comecei a pesquisar sobre mais palavras que pudessem refletir diante disso, que está lá em Gênesis. Mas isso criou para mim assim, um espelho dessa nossa sociedade atual. Um espelho. Pessoas autossuficientes que acham que pode pregar a fé que eles quiserem, que acham que Jesus já não existe mais, que Jesus eu vou levar só o nome de Jesus para uma pessoa que eu chego lá, ela está triste, ela vai ficar alegre, né? Ou até mesmo eu simplesmente falo, vamos embora, meus irmãos, pega sua cruz e siga. Meus irmãos, a gente para seguir Jesus, nós temos que tomar decisão. Nós temos que estar certos daquilo que a gente quer. E uma coisa eu falo com você nessa noite. É impossível que alguém tenha um verdadeiro encontro pessoal com Jesus e não mude a sua vida. É impossível. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se eu encontro com Jesus, eu abro mão daquela companhia que não me faz bem. Eu paro de ir naquele lugar que Jesus não entra. Se Ele não entra, eu também não coloco meus pés. Eu tenho coragem para fazer isso. Eu tenho coragem. E mesmo que isso seja difícil, poxa, o meu amigo de infância. Mas, meus irmãos, Jesus, quando Ele veio e quando Ele chamou os 12 discípulos, Ele falou, se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ele não falou assim, vamos fazer o seguinte, semana que vem você fica comigo, na próxima semana você volta e fica aqui com seus pais. Coitado dos seus pais. Não, nós temos que renunciar a tudo. Eu falo assim, então eu vou renunciar o quê? Minha esposa, meus filhos? Cada um sabe da sua missão. Jesus te chamou a ser pai, a ser mãe. A sua primeira missão é conduzir a sua família ao céu. A sua primeira missão é evangelizar dentro da sua casa. Não precisa de microfone, não precisa de nada. Você tem que ensinar para o seu filho quem é Jesus, quem foi a Virgem Maria. Você tem que ler a Bíblia para os seus filhos, vocês têm que rezar juntos. Primeiro você tem que estar com a sua casa em dia. Se você ainda tem a sua mãe, você tem o seu irmão, o seu tio, você primeiro começa acertando o seu terreno. E você pode levar a palavra de Deus também
no seu trabalho, você pode agir como Deus, você pode agir como Jesus, não sendo Deus autossuficiente, dono da verdade, porque está aí escrito na palavra. Depois que comemos do fruto, nós já não conseguimos discernir o que é certo e o que é errado. Eu sei que existe o certo e o errado, mas eu não consigo tomar uma decisão. Eu acho que eu não preciso exemplificar o que eu estou falando. Por quê? Hoje um filho mata um pai mata um filho. Nós vemos que a cada dia surge uma nova opção sexual, que cada um faça a sua escolha. Aqui eu venho trazer essa palavra para os cristãos. Eu já te falo, orientem os seus filhos desde já, que tenha 1 ano, que tenha 2 anos, que tenha 3 anos. Converse com ele de Deus, mostre para ele a palavra, ensine. Mas o mundo está aí, meus irmãos, está aí. Então existe o bem, existe o mal, isso todo mundo sabe. Eu sei escolher entre o bem e o mal? E aqui, hora nenhuma, eu citei qual é o lado bom, qual é o lado ruim. Aqui na palavra tem uma parte que é muito falada na igreja. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Confesso que eu nem ia focar muito nessa parte, mas não tem como, meus irmãos, só tem 2 caminhos. Ou eu sou da mulher ou eu sou da serpente. Não tem outro caminho, não tem um terceiro, não tem um muro. Quem está em cima do muro não se decidiu por Deus. E se não se decidiu por Deus, o final está chegando. E se a sirene apitar, se acabar, e você estiver em cima do muro, eu sinto lhe dizer, você optou pela serpente. Ou é frio, ou é quente. Não tem morno. Não tem morno. Então, meus irmãos, com todas as atrocidades que a gente vê nos dias de hoje, com tudo aquilo que a gente vê, tudo que vem acontecendo, as dificuldades, vírus para cá, agora é dificuldade política, agora é dificuldade financeira. Eu espero que esteja claro para você, porque para mim está, que Jesus está voltando. A hora da decisão é essa. E agora eu quero deixar uma pergunta para você. Você já se decidiu? Você já se decidiu? Qual é o caminho que você realmente deseja tomar? Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua imagem hoje, com as suas vestimentas, se eu simplesmente pelo olhar tiver que julgar, eu vou falar que é o quê? É da mulher ou é da serpente? O seu palavreado, a forma com que você trata o seu pai, a sua mãe, seus familiares e amigos, a sua decisão é o quê? É da mulher ou é da serpente? Os lugares que você frequenta, lá estão o quê? A geração da mulher ou a geração da serpente? Se nessas 3 perguntas, meus irmãos, uma que seja foi a serpente, infelizmente você ainda está em cima do muro e ainda não se decidiu. Ainda não se decidiu. E não somente nessas 3 perguntas, mas o modo como eu vivo, as pessoas com quem eu me comunico, tudo o que eu faço, será que realmente eu já me decidi pela geração da mulher? Será que eu já me decidi por Deus? Então, meus irmãos, nós temos que amar Jesus como pessoa. Nós temos que ter intimidade. Nós temos sim que ter as nossas orações devocionais, oração do terço, uma novena. Claro que nós temos. Pois a mente vazia está aí. A mente vazia já não é mais novidade para ninguém, que é uma oficina do diabo. O tempo ocioso te leva a cometer o pecado. Ou será que ninguém se pegou numa ocasião de pecado ainda simplesmente por estar à toa?
Você tá à toa, clica lá no Instagram, vai rolando, vai rolando. Opa, essa moça bonita aqui. Ó, rapaz sem camisa, bacana. Meus irmãos, é uma artimanha terrível. É só uma chavinha que se liga aqui na cabeça. É só uma chavinha. E se ligou para desligar, é difícil demais. Então nós temos que fugir das ocasiões de pecado. Gente, seria melhor que a mulher desse uma de doida. E quando ela visse a cobra hoje, fizesse igual se uma mulher vê uma cobra hoje no chão. Saísse correndo, pulando, estaria fugindo daquela ocasião de pecado. Mas não. A cobra falava bonito aí. Você está doido? Olha só que fruto bonito, vistoso. Nossa, deve ser gostoso demais. Meu Deus do céu. Então, meus irmãos, hoje é a hora. Amanhã eu não sei se dá tempo mais. Por enquanto nós estamos aqui ao vivo. Eu só não sei se vai dar tempo. E aí lá não precisa de abrir essa palavra não. Mas está escrito lá em Tiago, lá no capítulo 4 e no versículo 7. Sede submissos a Deus. Sede submissos a Deus. Resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Resistir. Resistir é fugir das ocasiões de pecado. Se eu resisto a Deus, se eu não me coloco em ocasião de pecado, se eu não me coloco em perigo, o demônio foge de mim. Foge. Você acha que o demônio vai chegar perto de você com o texto na mão, rezando um rosário? 1 hora dedicada à Virgem Maria? Não vai, não. Agora, senta para assistir uma televisão para você ver qual que vai ser a novela que vai passar. O que vai te mostrar naquela novela? Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Na palavra de Deus, meus irmãos, descreve o que nós somos. Sou eu que estou falando, não. Está escrito lá em Tiago, capítulo 4, no versículo do 7 ao 8. Homens de dupla atitude. Se não vigiar, se eu não me colocar em ordem de batalha o tempo todo, uma coisa você pode ter certeza, o demônio ele está investindo contra você e uma hora ele vai te pegar, não tem jeito. Não tem jeito. É por isso que é complicado, eu tenho que realmente ir na missa na segunda, eu tenho que ir na terça, se der eu vou na quarta, na quinta eu estou lá também. Tem que ser, ué. Porque é lá que está o Cristo, a pessoa. É lá que está o sacramento. É lá, compadre, que eu consigo me confessar de um pecado que eu cometi. É de lá que o padre faz aquela homilia bonita, que me deixa refletindo, e eu chego em casa pensando naquela palavra, e aquilo me instiga a chegar em casa e abrir a Bíblia, e acabar de ler aquele capítulo. A comentar com a minha esposa, nossa, que homilia maravilhosa. Mas nós somos falhos. Nós deixamos com que Satanás tire de nós o tempo. Se eu não tenho tempo, eu não dedico para as coisas de Deus. Eu começo a dedicar só para a família, para o meu trabalho. Onde que está a parte que eu vou me decidir por Deus de uma vez? Onde que está a parte que eu falei que eu vou me entregar completamente? Que eu fiz a minha escolha? É isso que é fazer a minha escolha. Mesmo se eu estiver com meus filhos, mesmo se eu estiver brincando com meus filhos, eu tenho que ter uma brincadeira saudável. Naquele momento eu tenho que ser a presença de Cristo para os meus filhos. Se eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser a pessoa de Cristo para os meus colegas, para os meus clientes, para os meus amigos, para aqueles com quem eu estou me relacionando naquele momento. E muitas das vezes não. A gente está fazendo brincadeirinha de duplo sentido. Né? A gente está fazendo piadinha. Porque o ambiente proporciona aquilo para nós. Se o ambiente me proporciona aquilo, eu vou naquela onda. Tá tudo certo. Lá na igreja não estou fazendo nada, eu estou caladinho. O padre está falando, eu estou caladinho. Isso não é se decidir 100%, meus irmãos. E eu me incluo nisso em 100%. Hora nenhuma aqui eu falei que eu já consegui me entregar 100%. Mas uma coisa eu te falo. O meu desejo é conseguir me entregar 100%. Que Deus um dia me dê a honra e a graça. Eu gosto muito quando o nosso irmão Josimar fala aqui, porque eu sou o mais miserável deles.
Acho muito legal, gosto muito quando ele fala isso, porque é a mais pura verdade, né? Então, meus irmãos, não tenhamos medo de abrir mão da nossa convicção, da nossa opinião, para seguir a palavra de Deus. Eu não posso ter vergonha de me admitir como cristão, como católico, porque o mundo está levantando várias bandeiras por aí, diversas, inúmeras. Todo dia nasce uma coisa diferente hoje. Todo dia nasce uma coisa diferente. Outro dia eu fiquei sabendo que hoje são mais 70 tipos de classificações que uma pessoa pode se enquadrar no fator gênero. Eu não sei falar umas 5, mas todo dia se levanta uma bandeira. E a bandeira dos cristãos, quando é que nós vamos levantar? É errado? Se o mundo falar comigo que é errado, eu vou falar que isso é intolerância religiosa. Não pode. É minha fé, ué. Tá aqui, ó. Tá aqui. É Bíblia. Palavra de Deus escrita 2000 anos atrás. E aí, meus irmãos, quando eu falo que a gente tem que abrir mão até mesmo de pessoas, não é para descartar. Não é a cultura Big Brother. Errou, tá eliminado. Errou, tá eliminado. Pensou diferente de mim? Não sei. Não é isso. Mas eu tenho que entender que eu tenho que me relacionar com aquelas pessoas que me levam a Deus. Se me leva para outro caminho, eu tenho realmente que repensar. Eu tenho que mostrar para o meu irmão, olha o que você me falou, olha o que nós estamos fazendo, olha qual caminho que nós estamos tomando aqui. Está errado. Então não é descartar, é mostrar, é converter, é falar. E lá em Jeremias 32 diz assim: serão eles o meu povo, e eu o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um mesmo destino, a fim de que sempre me reverencie para o seu próprio bem e de seus descendentes. Então, meus irmãos, o povo de Deus ele tem que caminhar junto. Ele tem que levantar a bandeira dos católicos. Por quê? Se tem uma ovelha perdida, o bom pastor vai lá buscar. Mas uma coisa eu também te falo. Pode ter alguém ali perdidinho no meio do tumulto, e quando ele vê ali os católicos, ele pode querer se juntar também. Não simplesmente pela palavra, mas pelo exemplo. Por que não? E aí, meus irmãos, nessa meditação, eu saí lá de Gênesis no capítulo 3, me peguei lá em Apocalipse, capítulo 22, no último capítulo da Bíblia. Saí do terceiro para o último. Pulei isso tudo. E lá no Apocalipse 22 traz assim: mostrou-me então o anjo, um rio de águas viva e resplandecente como o cristal da rocha. Apocalipse é a visão que um anjo deu a São João, né? Saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às duas margens do rio achava-se uma árvore da vida. Aqui em Gênesis fala da árvore da vida. Adão e Eva eles foram expulsos do paraíso para eles também não comer do fruto da árvore da vida. Achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão um culto, verão a sua face, e o seu nome estará nas frontes. Da mesma forma que quando Adão e Eva pecou, eles fugiram da face de Jesus se escondendo. No último capítulo da Bíblia fala que os seus servos lhe prestarão um culto, verão a sua face e o seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem se precisará da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, esse momento aqui está chegando, porque Gênesis já aconteceu.
Está chegando um momento que nós não mais vamos fugir da face de Deus. Muito pelo contrário, nós queremos contemplar a face de Deus. Já vai chegar um momento de retornar ao paraíso. E aí eu quero te perguntar, qual que é a sua escolha? É a geração da mulher? Porque só te resta uma outra, que é a da serpente. Então eu te falo, vale a pena essa vida dupla? Esse relacionamento que você não pode trazer em público? Que seja extraconjugal? Vale a pena simplesmente sair da igreja católica por causa de uma música bonita? Vale a pena eu jogar esse jogo perigoso da vida e correr o risco de estar por toda a eternidade no inferno? E aqui, meus irmãos, quem sou eu para julgar? Não estou julgando e em momento nenhum eu falei qual que é o lado que está certo, qual que é o lado que está errado. Mas nós já sabemos que existe o bem e o mal. Está na hora agora de aprender a decidir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu me abro a teu querer, eu me rendo à tua voz.